Uma menina de 4 anos parou no meio do parque, olhou para uma estranha sentada num banco molhado e fez a pergunta mais simples e mais devastadora que alguém poderia fazer a uma desconhecida. Eu não tenho mamãe. Você pode ser a minha mamãe? Lorena Castilho não soube responder. Estava ali tentando não chorar, tentando achar uma saída para uma vida que parecia estar desmoronando ao mesmo tempo em que aquela criança de olhos castanhos a encarava com toda a esperança do mundo. O que ela ainda não sabia, e que mudaria tudo, era que o caminho delas iria se cruzar da forma mais improvável. Sejam bem-vindos ao canal Histórias Emocionantes para Ouvir. Aqui, cada história é um refúgio. Enquanto o mundo insiste em ser difícil, a gente escolhe contar histórias que fazem bem. Eu quero mandar um abraço para a Aparecida Camada, que nos ouve do Japão, para Cléo Santos de Belém, Pará, e também para Maria Francisca, de Açailândia, no Maranhão. Recebam todo o nosso carinho. É uma alegria enorme ter vocês aqui com a gente. Agora, vem comigo que a nossa história vai começar. O banco de madeira da praça estava frio e um pouco úmido de garoa, mas Lorena Castilho sentou assim mesmo. Não tinha mais energia para procurar um lugar melhor, nem vontade de fingir que estava. Tinha perdido o emprego de manhã, ouvido a notícia do médico à tarde e agora estava ali, assistindo ao sol sumir atrás de uma nuvem cinza, como se o próprio dia tivesse desistido dela. Ela segurava a bolsa no colo com as 2 mãos, como se fosse o último objeto sólido num mundo que havia começado a afundar sem avisar. O pai estava doente. O médico tinha falado em tratamento longo, caro, sem garantias claras. E ela, que era quem pagava as contas de casa desde que a mãe ficara sem trabalho, tinha ouvido mais cedo de um supervisor de voz monótona que a empresa estava passando por uma reestruturação. Palavras bonitas para uma coisa simples e cruel. Ela estava demitida. Lorena respirou fundo e fechou os olhos. Lá no parquinho, crianças gritavam e riam. O vento carregou o cheiro de capim molhado e de pipoca quente de uma barraquinha perto da entrada. A vida continuava acontecendo ao redor dela, barulhenta e completamente alheia ao peso que ela carregava. Foi quando ouviu passos miúdos na grama. Uma menina de 4 anos apareceu bem na frente do banco, de mãos atrás das costas, olhando para Lorena com uma seriedade que parecia velha demais para um rosto tão pequeno. Tinha cabelo loiro solto, uma tiara com laço cor-de-rosa e os olhos mais atentos que Lorena já tinha visto numa criança. "Você tá triste?" A menina perguntou direto, sem rodeios. Lorena abriu um sorriso involuntário. Tentou disfarçar o quanto aquela pergunta tinha acertado em cheio. "Tô só descansando", ela disse. A menina franziu o nariz, como se não tivesse acreditado nem um pouco. "Minha babá faz essa cara quando tá triste também." Ela deu um passinho à frente. "Eu sou a Manuela, mas pode me chamar de Manu. Todo mundo me chama de Manu." "Lorena", ela respondeu. "Pode me chamar de Lore." Manuela considerou isso por um segundo inteiro, com toda a gravidade de quem está analisando algo importante. "Lore é bonito", ela aprovou. Depois, sem mudar o tom: "Você tem filho?" "Não." "Você tem marido?" "Não." "Você tem mamãe?" "Tenho." A menina baixou o olhar por um instante. Quando voltou a encarar Lorena, havia algo ali que apertou o peito. "Eu não tenho mamãe", Manuela disse. "Você pode ser a minha mamãe." O parque inteiro pareceu silenciar. Lorena ficou olhando para aquela criança por um momento que durou muito mais do que deveria. Havia uma honestidade naquela pergunta que cortava mais fundo do que qualquer coisa que o supervisor tinha dito mais cedo. "De mentirinha?" Lorena perguntou com a voz baixa. Manuela pensou com cuidado. Depois acenou com a cabeça. "De mentirinha por hoje", ela concordou. Dulcinha, a babá, uma senhora de 50 e poucos anos com avental florido e cara de quem perdeu 10 anos de vida, apareceu correndo alguns minutos depois e encontrou Manuela sentada ao lado de Lorena no banco, as duas com os pés balançando no ar. Manuela explicava, com toda a seriedade do mundo, como as formigas constroem casa embaixo da terra. "Manu, eu disse para você não sair do meu campo de visão." Dulcinha chegou ofegante.
Eu estava aqui, Dulce. Manuela apontou para o banco, como se isso encerrasse qualquer debate. Lorena se levantou, apresentou-se, explicou que a menina havia vindo até ela. Dulcinha a avaliou com o olhar rápido de quem cuida de criança há anos e aprende a ler gente depressa. Deve ter gostado do que viu, porque relaxou os ombros e disse que podiam continuar. As 2 horas seguintes foram as mais leves que Lorena tinha tido em semanas. Manuela a arrastou para brincar de casinha perto do coreto. Lorena era a mamãe, Manuela era a filha, e uma pedra redonda que a menina tinha achado no caminho de areia era o cachorro da família, batizado na hora de picolé. Lorena riu de verdade. Um riso que ela não reconheceu de imediato, porque fazia tempo demais que não aparecia. Quando foi embora, Manuela a abraçou pela cintura com uma força desproporcional ao tamanho do corpo e disse, com a boca no tecido da blusa: "Você foi a melhor mamãe de mentirinha que eu já tive." Lorena abaixou e abraçou a menina de volta. Ficou 1 segundo a mais do necessário. Saiu do parque sem saber que aquela tarde tinha plantado algo que nenhuma demissão do mundo conseguiria arrancar. Do outro lado da cidade, num bairro que cheirava a dinheiro e silêncio, um homem que raramente chegava em casa antes das 9 da noite estava ouvindo a filha falar enquanto ela tomava banho. Danilo tinha 36 anos, era dono da Mourão Incorporações, uma das maiores construtoras do interior de São Paulo, e administrava tudo com uma precisão que alguns chamavam de genialidade. "Papai, eu brinquei de casinha hoje", Manuela anunciou, enquanto Dulcinha enxugava o cabelo dela. "É?" Danilo respondeu sem tirar os olhos do celular. "Com a Lori." "Quem é a Lori?" "A minha mamãe de mentirinha." Manuela disse isso com uma leveza tão natural que Danilo levou 1 segundo para processar. "Ela tem olho verde e cabelo escuro. É bem bonita, pai." E ela riu muito quando o picolé, que era uma pedra, tentou morder o pé dela. Danilo olhou para a filha por um instante. Sentiu aquela pontada que aparecia às vezes no lugar no peito onde ele não deixava mais nada se instalar com facilidade. "Que bom, Manu," ele disse. "Vamos jantar?" Naquela noite, ele demorou mais do que o habitual para dormir. Ficou olhando o teto sem entender muito bem o porquê. Depois, dormiu. E na manhã seguinte, como sempre, foi trabalhar e tentou não pensar mais nisso. Só que tentou. 3 semanas depois, a secretária de Danilo pediu demissão para se mudar com o marido para outro estado. Ele ouviu a notícia numa segunda, passou a terça inteira irritado e na quarta mandou o RH abrir a vaga. Lorena viu o anúncio numa quinta-feira, numa tarde em que já tinha mandado 8 currículos sem resposta e olhado para o extrato bancário mais uma vez do que deveria. A descrição era exigente, experiência comprovada, fluência em inglês, agenda executiva, postura impecável. Ela tinha tudo isso, 4 anos de multinacional, inglês desde os 17, pago com sacrifício pela mãe, e uma postura que a mãe chamava de coluna de aço, coração de manteiga. Ela se candidatou, passou pela triagem, passou pela primeira entrevista com o RH, passou pela segunda com o gerente de operações, e na manhã da entrevista final, Dona Neuza Castilho, uma mulher pequena e de sorriso largo que sempre cheirava a café e baunilha, ajeitou a gola do blazer da filha e disse: "Você vai arrasar, Lorena. Vai dar tudo certo." Lorena segurou a mão da mãe por 1 segundo. Não disse nada. Às vezes as palavras ficam pequenas perto do que a gente sente. O escritório da Mourão Incorporações ficava no 12º andar de um edifício espelhado no centro da cidade. Lorena entrou, deu bom dia à recepcionista e esperou numa cadeira de couro com a coluna reta e as mãos no colo. Quando a chamaram, ela entrou na sala e encontrou Danilo sentado atrás de uma mesa de vidro, olhando para ela com aqueles olhos cinza escuros que não revelavam nada. A entrevista durou 40 minutos. Danilo fez perguntas difíceis, num tom que deixava claro que não estava ali para ser gentil. Lorena respondeu cada uma com calma, precisão e um toque de confiança que ele notou sem querer notar. Quando ela saiu,
Ele ficou olhando para a porta fechada por um instante. Depois disse para o gerente de RH que esperava do lado de fora: "Essa começa na segunda." Lorena era boa. Danilo descobriu isso no primeiro dia e ficou incomodado consigo mesmo por ter ficado surpreso. Ela antecipava o que ele precisava antes de ele pedir. Organizava a agenda com uma lógica que ele reconheceu como a sua própria, o que era perturbador de um jeito que ele não soube nomear. Respondia e-mails em inglês sem erros, atendia fornecedores com firmeza e elegância e não se abalava quando ele estava de mau humor, o que acontecia com alguma frequência. Danilo decidiu testá-la. Chegou atrasado para uma reunião que ele mesmo tinha marcado e esperou ela entrar em pânico. Ela reorganizou a pauta, avisou os participantes com uma mensagem curta e profissional, e quando ele chegou, tudo estava sob controle. Ele deu um prazo impossível para um relatório. Ela entregou na hora. Ele pediu revisão. Ela revisou sem reclamar, mas deixou uma nota discreta apontando um erro nos dados que ele mesmo havia fornecido. Ela estava certa. Danilo começou a ficar irritado de um jeito diferente. Um jeito que ele reconhecia vagamente de um tempo muito antigo, como uma memória do corpo que a cabeça tentava ignorar. Numa tarde de sexta-feira, enquanto assinava documentos e ela organizava arquivos do lado de fora pelo vidro da sala, ele parou e ficou olhando sem perceber. Ela tinha um jeito de se mover que era ao mesmo tempo preciso e natural, como se soubesse exatamente onde estava e não precisasse provar isso para ninguém. Danilo se pegou pensando que aquilo era raro. Então, se pegou pensando que estava pensando nisso. Voltou para os documentos. Assinou o próximo com mais força do que o necessário. No início do segundo mês, Manuela pediu para ir à empresa com o pai numa tarde de feriado, em que não havia escola. Danilo disse sim, porque Manuela tinha uma forma de pedir que não aceitava não como resposta final. Elas chegaram por volta das 3 da tarde. Lorena estava na mesa dela, de fone no ouvido, digitando rápido. Não ouviu a porta. Manuela entrou, deu 2 passos e parou. Ficou olhando para a mulher de costas durante 3 segundos inteiros, como quem tenta encaixar uma peça que fica na ponta da língua. Então soltou um grito que atravessou o andar inteiro. "Papai! É ela! É a minha mamãe!" Lorena arrancou o fone do ouvido e se virou. Viu a menina correndo em sua direção. Viu o laço cor-de-rosa. Viu os olhos castanhos. E o rosto a acertou como uma onda. "Manu?" ela disse, sem conseguir acreditar. Manuela pulou nos seus braços, como se tivessem combinado aquilo há semanas. Lorena a segurou por instinto, apertando a criança contra o peito, e a menina agarrou o pescoço dela com as 2 mãozinhas e não largou. Danilo ficou parado na entrada do corredor, olhando para as duas, sentindo algo que não conseguia classificar e que era exatamente por isso que era perigoso. "Você conhece a Manu?" ele disse, com a voz um pouco mais baixa do que o normal. Lorena olhou para ele por cima do ombro da menina. "A gente se conheceu no parque", ela disse. "Faz uns 2 meses. Eu não sabia que ela era sua filha." Manuela soltou o pescoço de Lorena e ficou segurando as mãos dela com as 2 mãos, olhando de um para o outro com uma satisfação enorme no rosto, como quem acabou de resolver um problema muito complicado. "Papai, eu falei dela para você", Manuela disse, num tom de levíssimo. "Eu avisei. Ela é a Lori, a minha mamãe de mentirinha do parque." O silêncio que se seguiu foi o tipo de silêncio que muda alguma coisa, mesmo que ninguém diga uma única palavra. Depois daquele dia, Manuela não deixou o assunto morrer. Perguntava pela Lori durante o jantar. Perguntava se podia ligar para ela. Perguntava se podiam ir ao parque de novo no sábado. Danilo ouvia cada pergunta com a expressão controlada de sempre. Mas Dulcinha, que o conhecia há anos, começou a notar que ele demorava 1 segundo a mais para responder quando o assunto era Lorena.
No escritório, a dinâmica mudou de um jeito que os dois fingiam não perceber. Danilo parou de inventar razões para testar Lorena. Lorena parou de fingir que não sentia quando ele ficava parado perto da porta durante uma ligação longa, e o silêncio entre os dois tinha uma textura diferente de qualquer silêncio profissional. Numa tarde de chuva fina, Danilo entrou na sala de reuniões e encontrou Lorena organizando documentos sozinha. Ele fechou a porta, foi até a mesa e começou a ajudar sem dizer nada. Trabalharam lado a lado por quase 20 minutos em silêncio. A chuva batia nos vidros do 12º andar com um som constante e suave. Em algum momento, os dois alcançaram o mesmo arquivo ao mesmo tempo. As mãos se tocaram por menos de 2 segundos. Danilo olhou para ela. Lorena olhou para ele. Nenhum dos dois tirou a mão imediatamente. Desculpa, ela disse, depois de um segundo. A chuva continuou. Eles voltaram ao trabalho, mas a temperatura da sala havia mudado e os dois sabiam disso. Foi Manuela quem conseguiu o que nenhum dos dois tinha coragem de fazer. Numa sexta-feira à noite, ela pegou o telefone do pai e viu a foto de Lori em uma conversa recente sobre trabalho, achou o número de Lorena nos contatos e ligou. Lori, a gente pode jantar junto amanhã? Comigo e o papai? Lorena deu uma risada. Manu, você pediu permissão para o seu pai para ligar? Pausa. Ele sabe que você está com o celular dele? Lorena completou. Ele está do lado de fora do quarto. Manuela sussurrou, como se isso respondesse à pergunta. Danilo bateu na porta 2 segundos depois. Entrou, viu a filha com o celular e fechou os olhos por um instante com a expressão de quem conta até 10 por dentro. Manu, papai, a Lori quer jantar com a gente amanhã. Manuela virou o celular para o pai como prova. Lorena ouviu isso do outro lado da linha e não conseguiu segurar a risada. Danilo ficou em silêncio por um momento. Depois, custando alguma coisa que ele não estava pronto para nomear, disse: pode ser, se ela quiser. O jantar virou uma saída de domingo. E a saída de domingo virou um hábito que nenhum dos três questionou em voz alta. Iam ao parque, à sorveteria que Manuela havia elegido como favorita, com base num critério muito preciso. O sorvete de uva aqui tem gosto de uva de verdade. E às vezes a uma pizzaria, onde ela comia a fatia inteira com toda a solenidade de um ritual sagrado. Numa dessas noites, foram a um restaurante pequeno à beira de um lago nos arredores da cidade. A noite estava quente. O ar cheirava a terra úmida e flor de laranjeira. E as luzes das mesinhas refletiam na água parada. Manuela havia pedido o prato mais complicado do cardápio com total convicção, comido metade, declarado que estava satisfeita e adormecido no banco do carro de volta para casa, com a cabeça no colo de Lorena e a mãozinha segurando o dedo dela mesmo no sono. Danilo estacionou em frente à casa de Lorena e permaneceu imóvel por alguns segundos, observando as duas pelo espelho retrovisor. Lorena ergueu os olhos e encontrou os dele, e por um instante o mundo pareceu prender a respiração. Nenhum dos dois desviou. Com cuidado, ela deitou Manuela no banco e saiu do carro devagar, como se qualquer ruído pudesse quebrar aquele momento. Danilo também desceu. Os dois ficaram parados no meio da rua, frente a frente, separados por menos de 1 metro. A noite era silenciosa e a luz fraca dos postes desenhava sombras suaves entre eles, como se até a cidade soubesse que algo importante estava prestes a acontecer. Obrigada por hoje, Lorena disse baixinho. Foi Manu quem insistiu, Danilo respondeu. Eu sei, ela fez uma pausa curta. Mas você disse sim. Danilo a olhou por um momento que durou mais do que deveria. Depois deu um passo. E antes que qualquer um dos dois pensasse demais, ele inclinou a cabeça e a beijou com uma suavidade que contradisse todos os anos de frieza que ele havia construído com tanto cuidado. Lorena recuou um passo quando o beijo terminou. Não parecia arrependida. Parecia assustada com a própria falta de arrependimento. Danilo, você é meu chefe, ela disse. Eu sei, eu não posso perder esse emprego. Meu pai está em tratamento. Minha mãe depende de mim. Ela falou devagar, como se cada palavra pesasse. Isso não poderia ter acontecido.
Danilo ficou em silêncio por um instante. Depois perguntou, com uma calma que surpreendeu os dois: se eu não fosse seu chefe, você ficaria comigo? Lorena abriu a boca, fechou, olhou para o lado, olhou para ele de novo. Isso é uma pergunta capciosa, ela disse. É uma pergunta direta. Ela cruzou os braços, descruzou, olhou para os olhos cinza escuros dele com uma expressão que tentava ser séria e não estava conseguindo completamente. Você tem olho cinza, Danilo. Sabe o que isso faz com o julgamento de uma pessoa? Ele inclinou levemente a cabeça. Isso foi um sim. Isso foi uma observação científica, ela respondeu. Danilo deu um passo à frente. Ela não recuou. Ele a beijou de novo, e desta vez ela não recuou depois, nem antes nem no meio. Quando se separaram, ele encostou a testa na testa dela e disse com a voz baixa: quero você como namorada, não como funcionária, namorada. Ela ficou em silêncio por um segundo. Depois deixou um sorriso aparecer, um sorriso pequeno e devagar, do tipo que não é para ninguém além de quem está na frente. Preciso aprender a ser uma namorada, ela disse, e os dois riram. Contar para Manuela foi a parte mais fácil de tudo. Danilo chamou a filha no café da manhã de um domingo, com Lorena sentada do outro lado da mesa, e disse com a maior naturalidade possível que ele e a Lori estavam namorando. Manuela parou de mastigar a torrada, olhou para o pai, olhou para Lorena, voltou para o pai. Então agora ela vai ser minha mamãe de verdade? Ela perguntou. Lorena sentiu a garganta apertar de um jeito que não avisou antes de acontecer. Um dia, Danilo disse, se ela quiser. Manuela virou para Lorena com os olhos arregalados, segurando a torrada no ar como se tivesse esquecido que ela existia. Você quer? Lorena engoliu em seco. Os olhos verdes ficaram brilhando. Quero, ela disse. Manuela jogou a torrada no prato, desceu da cadeira e abraçou Lorena pela cintura com aquela mesma força do parque, no primeiro dia, como se o tempo tivesse feito um círculo perfeito. Os meses que se seguiram foram os mais cheios que Lorena conhecia. O namoro cresceu de forma natural, sem pressa, mas também sem hesitação. Danilo descobriu que amar alguém de novo não doía tanto quanto ele havia se convencido de que doeria. Lorena descobriu que o homem frio do escritório tinha um lado que só a filha e ela conseguiam ver. Um lado que ria de vez em quando, que pedia desculpa quando estava errado e que aparecia no corredor do hospital toda semana para acompanhar o tratamento do seu Arthur Castilho. Isso foi o que desarmou Lorena de vez. Não o jantar à beira do lago, não o beijo na rua. Foi o dia em que ela chegou ao corredor do hospital e encontrou Danilo sentado ao lado do pai dela. Os dois assistindo a um jogo de futebol no celular de seu Arthur, com o pai dela, com uma expressão de quem havia encontrado um filho mais novo sem procurar. O pedido de casamento aconteceu numa manhã de sábado, meses depois, na varanda da mansão, enquanto Manuela regava as plantas com um regador maior do que ela e derramava mais água em si mesma do que nas flores. Danilo tirou a caixinha do bolso sem nenhum cenário elaborado, sem jantar especial, sem plateia montada. Apenas olhou para Lorena e disse: "Casa comigo." Ela olhou para ele, olhou para Manuela, que tinha parado de regar e estava de boca aberta, completamente encharcada. "Casa com a gente." Manuela corrigiu com toda a seriedade do mundo. Lorena deu uma gargalhada que ecoou pela varanda inteira e disse sim para os dois. O casamento foi em outubro, numa tarde em que os pássaros cantavam nos ipês do jardim da mansão, como se soubessem da festa. Manuela caminhou ao lado dos dois, em direção ao altar, com um buquê quase do tamanho dela e passos firmes, expressão solenemente orgulhosa, como quem sabe que aquilo tudo aconteceu por causa dela. E, em parte, tinha mesmo. Danilo olhou para Lorena no altar e sentiu aquela dor antiga, a que ficava onde a esposa morava, se transformar em algo diferente. Não em esquecimento, em espaço. Espaço para que a vida continuasse sendo vida.
Seu Arthur estava na primeira fila, de terno cinza e gravata borboleta, respondendo bem ao tratamento que Danilo tinha arcado, sem dizer o preço. Dona Neuza chorou do começo ao fim com um lenço bordado que era da avó dela e não se importou nem um pouco com isso. Na festa no jardim, com luzes suspensas nos galhos das árvores e música suave ao fundo, Danilo dançou com Manuela nos braços enquanto Lorena os observava de longe, com a taça na mão e o coração mais cheio do que ela sabia que cabia. Meses depois, seu Arthur e Dona Neuza se mudaram para a ala de hóspedes da mansão. Foi pedido de Manuela. Ela queria os avós por perto para ensinar ao picolé, agora um cachorro de verdade, e não mais uma pedra a dar a pata. Danilo concordou sem hesitar. Seu Arthur estava bem. O tratamento tinha funcionado. Havia tardes em que ele e Manuela saíam para o jardim e ele ensinava a menina a reconhecer os pássaros pelo canto. Cada um diferente, cada um com seu nome. Lorena ficava olhando pela janela quando isso acontecia. Pensava naquela tarde no parque, no banco molhado, no peso da bolsa no colo e na menina de laço cor-de-rosa que apareceu do nada e fez a pergunta mais simples e mais devastadora do mundo. Pensava em como a vida tem uma forma própria de se remontar, não sempre do jeito que a gente pede, mas sempre do jeito que a gente mais precisa. Às vezes a vida manda a resposta antes de a gente terminar de formular a pergunta. Lorena estava num banco tentando achar uma saída, e foi uma menina de 4 anos, com um laço rosa e uma pedra chamada picolé, quem mostrou o caminho. Conta pra mim nos comentários, qual foi o momento da história que mais tocou o seu coração? Ler o que vocês sentem é o que faz tudo valer a pena. Se você gostou, deixa o seu curtir, compartilha com alguém que precise de uma história bonita hoje e se inscreve no canal oficial Histórias Emocionantes para ouvir, para não perder nenhuma história nova. Obrigado por estar aqui. Fiquem com Deus e até a próxima história.